O último ônibus sempre chega. O problema é quem desce com ele. Tudo começou com um comentário banal de Dona Irene, da quitanda da esquina. Enquanto ela embrulhava meu pão, seus olhos perderam o foco por um instante e ela murmurou como quem comenta o tempo. Moço, evite a plataforma 3 do ponto final depois das 11. O frio desce de um jeito diferente por lá. Na época, achei que fosse apenas uma reclamação de idosa sobre a corrente de ar que vinha do matagal. Afinal, aquela estação de ônibus era conhecida pela estrutura precária e pelos bancos de concreto rachados. Trabalhando no turno da noite em um depósito nos fundos da cidade, eu não tinha muita escolha a não ser esperar o último circular que só parava na plataforma 3. Seus avisos entraram por um ouvido e saíram por outro, abafados pelo cansaço e pelo zumbido dos postes de luz amarelados que tremeluziam sobre o asfalto úmido. O que me incomodou, na verdade, foi a certeza no tom dela, como se falasse de uma mancha de umidade que insiste em voltar na parede, algo inevitável e conhecido. Na semana seguinte, foi seu Jorge, o fiscal da empresa. Durante meu café gelado na copa, ele se aproximou, pigarreou e, sem olhar nos meus olhos, disse: "Essa sua parada na plataforma 3, já reparou como os cachorros da rua nunca deitam por lá? Dormem no asfalto, mas naquele pedaço de chão nem um vira-lata encosta." Eu ri, tentando desviar do desconforto, e respondi que os cães deviam preferir o cheiro da lancheria ao lado. Jorge balançou a cabeça, devagar, e completou: "Não é cheiro de comida, rapaz. Eles sentem o que a gente insiste em ignorar." Ele se afastou, deixando para trás uma sensação estranha, como um arrepio que sobe pela nuca sem razão aparente. Comecei a reparar no comportamento dos poucos passageiros que desciam comigo. Todos aceleravam o passo ao cruzar a plataforma 3, mesmo que o ônibus seguinte demorasse. A pressa deles não era para chegar em casa, era para não ficar parado ali. A cada noite o local parecia mais silencioso, mais escuro, apesar das lâmpadas. O terceiro alerta veio de uma fonte inesperada. Um motorista que não fazia aquela linha. Enquanto eu esperava, um ônibus vazio encostou no meio-fio, mas não abriu a porta. O vidro desceu com um rangido e o condutor, um homem de olheiras profundas, gritou para que eu entrasse pela frente. Subi os degraus confuso e ele, sem que eu pedisse, disparou. "Não espera o 2232 aqui não. A última vez que ele parou nesse ponto, a mulher que desceu... Bem, digamos que ela não seguiu viagem. Dizem que ainda está esperando o marido buscar ela." O ônibus arrancou antes que eu pudesse processar a informação. Olhei pelo vidro traseiro para a plataforma 3. Por uma fração de segundo tive a impressão de que o banco de concreto estava ocupado, que uma silhueta acinzentada estava sentada, imóvel, de costas para mim. Pisquei os olhos e o banco estava vazio, apenas a umidade da noite criando manchas escuras no chão. Foi a primeira vez que o medo apertou meu peito de verdade. Apertou como a mão fria de alguém. Naquela noite o frio estava mais intenso. Encolhido no banco da plataforma 3, eu revirava na cabeça as histórias. A quitandeira, o fiscal, o motorista, todos falavam da mesma coisa. Todos apontavam para o mesmo lugar, para o mesmo horário. Tentei me convencer de que era só o cansaço, que a mente prega peças. Foi quando ouvi. Não era o motor do ônibus. Era um som úmido, como passos na grama molhada, mas vindos do asfalto seco. Levantei os olhos. Do outro lado da rua, uma mulher vestida com um casaco claro e desbotado atravessou lentamente na direção da plataforma. Seus cabelos escondiam o rosto. Ela não olhava para os lados, não via os carros que já não passavam. Meu coração disparou. Era ela, a mulher da história do motorista. Ela não estava mais esperando o marido no passado. Ela estava vindo me encontrar. O ar ficou denso, pesado, como se a noite inteira tivesse desabado sobre os meus ombros. Ela parou a poucos metros de mim. A luz do poste tremeliu violentamente e se apagou, mergulhando a plataforma 3 numa escuridão que vinha do matagal. Só a claridade fraca da lancheria, lá longe, insistia em sobreviver. A figura virou o rosto na minha direção.
Não vi feições, apenas um vazio onde deveriam ser os olhos e a boca, uma superfície lisa e pálida como gesso envelhecido. Ela estendeu a mão, num gesto lento, e apontou para o banco ao meu lado. Era um convite, um pedido para que eu ocupasse o banco vago, para que eu me juntasse à espera eterna. Naquele instante, o farol do último circular cortou a névoa fina que começava a se formar. O ônibus chegava. O motor roncou, os freios chiaram e a luz forte dos faróis varreu a plataforma. A figura hesitou, recuando para as sombras como fumaça dissipada pelo vento. A porta do ônibus se abriu diante de mim. Entrei no ônibus trêmulo, as pernas bambas, e me sentei no primeiro banco vazio. Só então reparei nos outros passageiros. Eram poucos, 3 ou 4, todos com os rostos voltados para a janela, imóveis. Não conversavam, não se mexiam. Um deles, um homem de paletó puído, tinha o pescoço inclinado num ângulo estranho demais. Outra, uma senhora com um lenço na cabeça, parecia não respirar, apenas fitava o escuro lá fora. O ônibus arrancou. Passei a mão no rosto, suando frio, e olhei pela janela para a plataforma 3. Lá estava ela de novo, a mulher de casaco claro, agora sentada no banco. E ao lado dela, outra figura começava a se materializar, uma forma com a mesma postura de espera. Compreendi, com um gelo na espinha, que todos os alertas não eram exageros, eram lembranças. Aquelas pessoas já tinham visto o que eu vi, só estavam aguardando o momento de repetir a cena, sentadas no banco da plataforma 3, esperando o próximo passageiro distraído para fazerem companhia. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Pelos meus registros, já são mais de 40 casos como este, mas a abordagem nunca muda. Começa sempre com uma notícia banal. Estava num café qualquer, comendo um salgado apimentado enquanto revisava arquivos antigos no notebook, quando uma matéria me chamou a atenção. Vândalos fantasmas destroem estação de ônibus e câmeras não registram nada. Li o texto completo. Há 3 semanas, numa cidade do interior, a plataforma 4 do terminal rodoviário vinha sendo alvo de ataques noturnos. Bancos arrancados, vidros estilhaçados, marcas de mãos nas paredes. A polícia suspeitava de gangues, mas os seguranças juravam que o local estava vazio nos horários dos incidentes. As imagens das câmeras mostravam apenas os estragos já feitos, como se o vandalismo acontecesse em pontos cegos ou entre um quadro e outro. Fechei o notebook e pedi mais um café. Algo na descrição me incomodava, uma sensação que já conhecia bem. O arquivo diz que quando as evidências não se encaixam, é porque a peça que falta não é deste mundo. Cheguei na cidade no final da tarde. Usei um ponto de internet público para acessar meu arquivo na Deep Web e reler o que tinha sobre manifestações violentas. Dona Neide, como sempre, tinha me enviado uma mensagem horas antes. Cuidado, meu menino. Espíritos irados são como pessoas iradas, agem sem pensar. Guardei o celular e fui até o terminal. O lugar era exatamente como descreveram. Uma estrutura simples, com 4 plataformas cobertas, bancos de concreto e iluminação amarelada. A plataforma 4, no entanto, tinha algo diferente. O ar ali era mais pesado, e não era impressão. Enquanto caminhava, notei pequenos detalhes que os boletins ignoravam. As marcas nos bancos não pareciam feitas por ferramentas, mas por unhas. Muitos riscos finos e paralelos. No chão, pedaços de vidro formavam um padrão, como se tivessem sido jogados com força do centro para fora. Tirei fotos com o celular, gravei alguns segundos de áudio. No silêncio da gravação, quase pensei ter ouvido um sussurro. Decidi passar a noite ali. Meu plano era simples: me esconder num ponto estratégico com visão para a plataforma 4, usar o celular como câmera e esperar. Coloquei roupas escuras, como de costume, e me posicionei atrás de uma pilastra,
onde a sombra era mais densa. Por volta das 11, o movimento de ônibus cessou completamente. Os últimos passageiros desceram olhando rapidamente para os lados antes de seguir seus caminhos. Fiquei ali por quase 2 horas, imóvel, sentindo apenas o zumbido dos postes e o vento frio que vinha do matagal próximo. Levantei lentamente, todos os sentidos alerta. Pelos meus registros, essa queda brusca de temperatura significava apenas uma coisa. Ele apareceu primeiro como uma sombra mais escura contra o asfalto, uma mancha que se movia sem origem definida. Depois, a silhueta foi ganhando forma. Um homem alto, magro, com roupas simples e surradas, daquelas que se usava décadas atrás. Seu rosto era pálido, quase transparente, e seus olhos pareciam vazios, 2 órbitas fundas que fitavam o nada. Ele andava pela plataforma como se procurasse algo, tateando o ar com as mãos. Quando chegou perto do banco destruído, parou. Sua expressão mudou, uma contração de raiva e desespero que distorceu suas feições. Ele ergueu os braços e, num movimento brusco, arrancou um pedaço do concreto com as mãos vazias. O som foi seco, como osso quebrando. Então ele recomeçou a andar, mais agitado, mais furioso. Eu observava imóvel, calculando meus próximos passos. O arquivo diz que antes de agir, é preciso entender a dor que prende o espírito. Recuei devagar, buscando a sombra mais espessa e tirei algumas fotos com o celular sem flash. Precisava de mais informações. Voltei ao dia seguinte e revirei arquivos antigos da biblioteca municipal, procurando por notícias de acidentes ou falecimentos na região. Encontrei uma reportagem de 1987. Um homem chamado Sebastião, motorista de ônibus, havia partido cedo demais após ser atropelado exatamente na plataforma 4. Ele esperava o último circular para voltar para casa, quando um veículo desgovernado subiu na calçada. A matéria dizia que ele foi encontrado já sem vida, os olhos abertos fixados no ponto onde o ônibus deveria parar. Na época, enterraram-no sem maiores cerimônias, e o local do acidente foi reformado, coberto por novo asfalto. Foi então que entendi. Sebastião não estava destruindo a estação por maldade. Ele estava tentando cavar, tentando encontrar o ponto exato onde tudo aconteceu, preso num loop de raiva por não conseguir concluir sua última viagem. Naquela noite, voltei com uma pá e uma pequena caixa de madeira. Esperei o espírito se manifestar e, quando ele começou a sua dança furiosa, me aproximei devagar, falando em tom calmo. Sebastião, chamei. O que procura não está mais aqui, mas posso ajudar você a seguir. Ele hesitou, virando a cabeça na minha direção com um movimento seco. Repeti as palavras, mostrando a caixa. Com cuidado, cavei no local indicado pelos registros antigos, onde o asfalto era mais novo. Encontrei pequenos fragmentos de vidro e metal, restos do acidente que nunca foram recolhidos direito. Coloquei tudo na caixa, fechei e acendi um pequeno fogo dentro de um recipiente de metal. Enquanto as chamas consumiam os restos, a figura de Sebastião foi se tornando mais calma, mais nítida. Ele olhou para mim, acenou com a cabeça e desapareceu, levando consigo o frio da plataforma. O vento voltou a soprar normal. Guardei meus pertences e, antes de sair, masquei um chiclete de café em silêncio. O mal está onde menos se espera, mas às vezes só precisa de um empurrão para encontrar o caminho de volta. Mais tarde, mandei uma mensagem para a Dona Neide. Resolvido. Mais um que encontrou a paz. O expediente no escritório tinha se estendido mais uma vez e eu perdi o penúltimo circular por questão de minutos. Agora, restava apenas aguardar o derradeiro, que só passava depois da meia-noite. A estação era um ponto ermo na beira da rodovia, cercado por um descampado tomado por capim alto e silêncio. Sentei no banco mais afastado da bilheteria já fechada, apoiando a cabeça na mochila e tentando espantar o cansaço que pesava minhas pálpebras. O zumbido constante do poste de luz acima de mim era a única música da madrugada. Um som elétrico e irregular que parecia vibrar dentro dos meus ossos. De vez em quando, um carro passava na pista, os faróis varrendo rapidamente a plataforma antes de tudo voltar à penumbra espessa. Foi num desses breves lampejos que notei algo que me fez endireitar no banco.
No vidro embaçado do abrigo de ônibus havia uma marca de mão, pequeno, como se uma criança tivesse encostado ali. Levantei-me, curioso e levemente inquieto, e me aproximei do vidro. A marca da mão era nítida, mas do lado de dentro do abrigo, onde eu estava. Apoiei minha própria mão sobre ela, por impulso. Era do mesmo tamanho, mas gelada, como se o vidro tivesse guardado o frio de um corpo que não estava mais ali. Recuei um passo, sentindo um arrepio que não vinha do vento noturno. Foi quando percebi que não estava mais sozinho na estação. Olhando através do vidro, vi um vulto parado no limite da luz do poste, onde o capim alto começava. Era uma figura esguia, imóvel, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse me observando fixamente. Não conseguia distinguir traços, apenas a silhueta escura recortada contra a noite. Tentei convencer meu cérebro de que era apenas um arbusto, uma ilusão de ótica criada pelo cansaço. Mas quando pisquei os olhos, a silhueta estava mais perto, agora dentro do círculo de luz amarelada. O medo começou a latejar nas têmporas. A figura não se movia de forma humana. Parecia deslizar, flutuando alguns centímetros acima do chão de terra batida. Sua forma era longilínea, como a de um homem muito magro, mas a cabeça era desproporcionalmente grande e lisa, sem orelhas ou cabelos. O pior era a sensação de que aquela coisa não apenas me via, mas me escutava. Escutava o desespero crescente da minha respiração, o tamborilar do meu coração contra as costelas. Dei um passo para trás, em direção ao banco, e meus dedos tocaram a superfície fria do concreto. Naquele instante, a figura inclinou a cabeça para o oposto, num movimento seco, como um pássaro tentando enxergar melhor a presa. Uma vontade absurda de correr tomou conta de mim. Mas para onde? O matagal era um beco sem saída, e a estrada deserta. Só me restava esperar o ônibus e torcer para que ele chegasse antes. O silêncio se tornou absoluto. Até o zumbido do poste havia cessado. A criatura deu mais um passo e seus pés não levantaram poeira. Agora eu podia ver detalhes. Sua pele era da cor de cinza úmido, texturizada como casca de árvore, e do lugar onde deveria estar a boca, apenas uma fenda vertical e negra. Ela não tinha olhos, mas duas cavidades fundas no rosto liso que pareciam sugar a luz ao redor. Fiquei paralisado, o ar preso nos pulmões. Ela estendeu um braço longo, magro, que parecia se dobrar em articulações a mais. A mão, igual à marca no vidro, apontou diretamente para mim e depois para o banco, num gesto claro. Era para eu me sentar. Era como se a coisa tivesse me convidando para a última espera da minha vida. Senti minhas pernas fraquejarem, uma obediência absurda tomando conta do meu corpo, um desejo pesado de simplesmente ceder e sentar. Foi quando o som mais lindo do mundo rompeu o feitiço, o ronco distante de um motor. O ônibus. Seus faróis surgiram na curva, 2 pontos de luz crescente que cortaram a escuridão. A criatura hesitou. Sua cabeça lisa girou em direção à luz, e um silvo baixo, como vapor escapando de uma tubulação, escapou da fenda em seu rosto. Ela deu um passo para trás, para o breu além do poste, mas não tirou as órbitas vazias de mim. O ônibus freou com um chiado. A porta pneumática se abriu como um portal para o mundo dos vivos. Subi os degraus aos tropeços, as mãos suando frio no corrimão. O motorista murmurou algo sobre minha palidez, mas nem respondi. Fui direto para o último banco, o mais distante da porta, e olhei pela janela traseira enquanto o ônibus arrancava. Lá estava ela, a criatura, parada exatamente onde eu estivera, imóvel, vendo o veículo se afastar. Só então, quando a estação já era um ponto distante na estrada, me dei conta de onde eu estava sentado. Olhei para o lado. No banco havia uma criança. Um menino de uns 8 anos, de roupa simples e desbotada, sentado em absoluto silêncio. Ele não se mexeu quando entrei, não piscou quando me sentei ao lado dele. Seu rosto estava pálido, muito pálido, e seus olhos estavam fixos na nuca do motorista, vidrados. Olhei para baixo e vi seus pés descalços, sujos de terra, balançando lentamente no ar, sem tocar o chão do ônibus. Então ele virou o rosto lentamente na minha direção. Seus lábios não se moveram, mas eu ouvi sua voz dentro da minha cabeça, fria como a mão no vidro. Você viu minha mãe lá fora? Ela está me esperando na plataforma 3? Meu sangue gelou.
Virei o rosto para frente, prendendo a respiração, sentindo o peso daquele pequeno ser ao meu lado. Passei o resto da viagem sem olhar para trás, rezando para que o motorista anunciasse meu ponto e torcendo para que, quando eu descesse, a criança não resolvesse descer junto para me apresentar à sua mãe. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.